Boa tarde, turma. A nossa aula de hoje será a respeito das enzimas digestivas. E o que é que são essas enzimas digestivas? Então, para que os alimentos sejam digeridos e assimilados pelo nosso organismo, eles precisam ser decompostos em partículas menores. Por quê? Porque essas partículas menores vão ser levadas através da corrente sanguínea e levadas assim a todas as células do organismo, nutrindo assim todas as células. Então, desta forma, é necessário um processo de digestão eficiente, que é proporcionado pelas enzimas digestivas. Toda proteína, certo? Toda enzima é uma proteína. E essas enzimas, elas são de diversos tipos. As enzimas, elas são utilizadas para acelerar uma reação. Nesse caso das enzimas digestivas, elas são utilizadas para realizar a aceleração da quebra de alguns elementos, como a gente vai ver agora, de alguns nutrientes. Então, as enzimas digestivas, elas são substâncias capazes de promover a digestão de alguns nutrientes, como os carboidratos, as proteínas ou os lipídios que nós já estudamos, ok? Desta forma, o processo de digestão, ele tem início na boca e ele vai ocorrer através de dois órgãos anexos na boca, que são os dentes e a língua. A língua e os dentes vão promover a digestão, que a gente chama de digestão mecânica, através do processo da mastigação. Os dentes trituram as maiores partículas de alimento, enquanto a língua, ela movimenta o alimento de um lado para o outro, ajudando então no processo de deglutição. Nesse processo, a saliva, ela é formada. A saliva, ela contém uma enzima chamada de amilase, que ela vai degradar o amido. Então, quando colocamos um pedaço de pão ou de biscoito na boca, esse amido, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a ser, então, digerido. Então, a gente começa, então, a salivar, iniciando ali a digestão. E essa salivação é um processo químico. Então, a saliva, mais os dentes e a língua promovem a mastigação e a ensalivação, que vai formar o bolo alimentar. Então, o bolo alimentar, ele é formado aonde? Ele é formado na boca. Após esse bolo alimentar ele ser formado na boca, ele vai descer para o estômago através dos movimentos peristálticos. Então, o que são movimentos peristálticos? Então, o bolo alimentar, ele desce, ele passa pela boca e ele desce para o esôfago, que é esse órgão aqui, e em direção ao estômago. E quando ele vai descendo no esôfago, o esôfago ele vai sofrendo pequenas contrações, que é empurrando esse bolo alimentar para que ele chegue então no estômago. Se não tivesse os movimentos peristálticos, que é o peristaltismo, o bolo alimentar ia ficar parado aqui e não seria possível que ele descesse até o estômago para completar o seu processo de digestão. Então, a gente vai ver um videozinho agora que mostra como acontecem os movimentos peristálticos e depois nós vamos retornar à nossa aula, tá bom? No esôfago, ocorrem contrações ondulatórias da parede muscular, os movimentos peristálticos, que empurram o bolo alimentar até ao estômago. O bolo alimentar entra no estômago através do anel musculoso chamado cárdia. Pronto, turma. Então, como nós acabamos de ver, certo? O bolo alimentar ele vai ser empurrado pelos movimentos peristálticos, chegando então até o estômago. Quando o bolo alimentar ele chega ao estômago, ele passa por diferentes transformações. Então, ele passou pelos movimentos peristálticos com a ação mecânica e agora vai ter a formação do suco gástrico. Nessa formação do suco gástrico é onde vai ter o ácido clorídrico, que ele tem um pH bem baixo, ele acidifica o bolo alimentar. Ele vai ter o muco, a produção de muco, que essa produção de muco, além de auxiliar no processo da digestão, ele vai impermeabilizar a parede do estômago para que a acidez provocada pelo ácido clorídrico não corroa essa parede do estômago, mas as enzimas proteolíticas, que são as enzimas que vão acelerar o processo de digestão das proteínas. Então, no estômago, o bolo alimentar ele vai ser convertido em quimo, certo? E o quimo
ele agora vai para outro órgão. Então, olha só, após a formação do quimo no estômago, ele segue para o intestino delgado, certo? Quem é que segue para o intestino delgado? É o quimo, onde ele será transformado em quilo. Então, o quimo, que foi produzido no estômago, quando ele chega no intestino delgado, ele é transformado em quilo. Transformado como? Aqui a gente tem o estômago, tem o quimo, certo? Que passou por todos aqueles processos de transformação. E ele vem aqui para a primeira região do intestino delgado, que é o duodeno. Nessa primeira região, o fígado, que é um órgão anexo ao sistema digestório, juntamente com a vesícula biliar e o pâncreas, o fígado ele vai produzir a bilis. E essa bilis ela vai ficar armazenada na vesícula biliar. Então, quando o quimo passa nessa região aqui, a vesícula biliar lança a bilis sobre ele. Essa bilis vai emulsificar as gorduras, fazendo o quê? Fazendo com que sejam quebrados os lipídios. E também o pâncreas ele vai eliminar outras enzimas através do suco pancreático. Então, no caso, no intestino delgado, o quimo ele vai ser transformado em quilo. Então, enquanto no estômago o processo de digestão do alimento se chamava quimo, aqui no intestino delgado se chama quilo. É uma substância agora mais líquida, certo? Mais digerida, ok? Dessa forma aqui, de maneira geral, nós vamos ter que na boca acontece a mastigação, mas a produção de secreções salivares. Nós vamos ter aqui no estômago a produção de ácido clorídrico, mais as enzimas proteolíticas e também enzimas lipolíticas, mais a formação de muco. Nós vamos ter aqui o pH bem ácido e a transformação do bolo alimentar em quimo. No fígado vai ter as secreções dos sais biliares, aonde no intestino delgado, certo? Que nessa região aqui, vai ser produzido diversas enzimas, juntamente com sais biliares, né, que estão armazenados na bile, que foram produzidos pelo fígado, vão se juntar as enzimas pancreáticas e vai começar a absorção dos nutrientes, porque agora os nutrientes eles já podem ser absorvidos por todo o corpo. E então, no intestino delgado, o quimo se transforma em quilo. E no intestino grosso, que é essa porção aqui final, que termina, certo, no ânus, nós vamos ter o intestino grosso, que vai ter a absorção do restante de água que ficou, certo, que não foi absorvido pelo intestino delgado, e também a absorção do restante dos minerais, que também não foram absorvidos pelo intestino delgado, e a formação das fezes, que essas fezes vão sair através do reto, né, e que é visível através do ânus, ok? Façam a atividade que está no Google Forms e até a nossa próxima aula.